Bom dia a todos, primeiramente, né? Desejar uma excelente semana para nós, né? Semana abençoada. E vamos para mais uma semana aí, gente. Novamente, reforçando a ideia de que, gente, não fica parado. Continua estudando, continua dedicando. Eu sei que tá difícil para um lado, mas também para o outro lado, para nosso lado também tá bem complicado. Mas a gente vai tentando aperfeiçoar, melhorar cada dia mais, e isso para vocês, tá certo? Bom, para a aula de hoje, gente, como eu tinha comentado com vocês, eu tinha dado mais um prazo para vocês brincarem com essa listinha 2 aí, né, de prismas, segunda lista de prismas. Eu gostaria de saber dos senhores, quais são as dúvidas que vocês tiveram nessa lista? Opa, já começou quente aqui, ó. Professor, questão 3, 9, 10 e 12. Uai, bora brincar com a questão então? Pode ser? Bora lá, gente, então? Exercício 3 primeiro. Olha que questãozinha bacana, galera. Essa questão tem que tomar cuidado porque ela é muito interpretativa. O que vai pegar nela é só texto, gente. Então, vamos ficar atentos. É o seguinte, a questão fala para nós o seguinte. Para decorar a sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular. Então, você tem um paralelepípedo, uma caixa de sapato, certo? E de paralelepípedo, gente, eu comentei com vocês algumas informações importantes. Como, por exemplo, como calcular volume, certo? E como calcular a área total de maneira mais rápida. Passei 3 formulazinhas para vocês e eram os casos especiais. Bacana. O que ele fala desse paralelepípedo? Ele fala que as dimensões internas são 40 centímetros de comprimento, 35 de largura e 60 de altura. Tá, até aí de boa. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo a proposta do gerente local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas. Então, ele está colocando lá dentro do vaso, gente, certo? Ele está colocando lá dentro do vaso pedrinhas artificiais de volume igual a 100 centímetros cúbicos. Você já tem essa informação importante. E cada uma delas, né, que ficarão totalmente imersas na água que será colocado no vaso. Tá. O gerente alertou que seria adequado, ó, o que ele alertou, gente? Em função da planta escolhida, que ele dá? Que metade do vaso fosse preenchido com água e que após as pedrinhas colocadas, a altura deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, certo? Dando um espaço para o crescimento da planta. Bacana. Segunda informação importante. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do cliente, do gerente. Nessas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi de quanto? Primeira coisa, gente, vamos calcular o volume total desse vaso, saber o que cabe lá dentro. Gente, vou tentar fazer uma aula diferente, tentar brincar aqui dentro do Word mesmo com vocês. Até para a leitura de vocês, eu acho que vai ficar melhor. Bom, como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Eu passei lá no seu caderno. É o produto das 3 dimensões. A vezes B vezes C. Lembrando, quem é A, B e C? A, B e C para você representam que? Gente, lembra do seguinte. Esse A, B e C vai representar para você as 3 dimensões. Ele forneceu as 3 dimensões lá no enunciado? Forneceu. Ele falou que uma vale 40, a outra vale 35, que é a largura, né? E ele falou mais para você. Ele disse para você que a altura vale 60, inicialmente, correto? Então, gente, quando eu substituir esses valores, o que vai aparecer para nós? Temos comprimento, largura e altura. Então, nós temos comprimento que vale 40, largura que vale 35, e nós temos a altura que vale 60. Gente, multiplicando essas 3 dimensões, o que será que vai aparecer para nós? Então, nós temos lá 40 vezes 35 vezes 60. Nós vamos encontrar 84 mil
mil. 84 mil, gente, tem uma unidade de medida? Tem. Joga a unidade de medida, isso é importante. A unidade de medida que aparece para você aqui, gente, é centímetros. Só que como é volume, é centímetros elevado ao cubo. E escreve o que representa esse volume. Gente, isso aqui é o volume total. Vou botar aqui, ó. Volume total do vaso. Certo? Até aqui de boa, gente. Até aqui sossegado. Né? Bom, ele deu informação para nós, gente. Deu mais informação. O que ele falou mais para a gente? Segunda informação que ele deu para a gente. Vou esquecer a parte das pedrinhas. Então, por enquanto, eu estou esquecendo as pedrinhas. Deixa elas quietinhas. Ele falou que metade do vaso, gente, é só água. Colocou metade do vaso somente de água. Então, pergunto para vocês. Se é metade do volume total, qual é a metade de 84 mil? Quando eu fizer lá para você, 84 mil dividido por 2, isso aqui representa metade do volume total, não é? Essa metade não é 42 mil? 42 mil, gente, tem unidade de medida, lembra disso. 42 mil centímetros cúbicos representa o volume apenas de quem para você? 42 mil centímetros cúbicos representa volume apenas de quê? Vou botar aqui. Volume apenas de água. Correto? Aí, tranquilo? Você tem isso de informação até o momento. Bom, continuando o texto. Eu vou pular essa parte das pedrinhas por enquanto, no final a gente volta nelas. Gente, ele fala mais para você. Metade do volume do vaso fosse preenchido com água. E que após as pedrinhas colocadas, olha lá, ó, então quando eu tenho água mais as pedrinhas, o que ele fala? A altura do meu vaso, minha altura que vale 60, ela vai ter que sobrar 10 centímetros lá do total. Ou seja, minha altura vai chegar só até 50. Então, quando minha altura estiver valendo 50 centímetros, gente, simboliza o quê? Que eu tenho a água e as pedrinhas colocadas lá dentro. Então, gente, vamos calcular esse volume? Quando eu calculo este volume aqui, galera, ó, as dimensões da base não mudaram, então você tem lá 40 centímetros de comprimento, que multiplica 35 centímetros de largura, só que a altura, como tem que ficar 10 centímetros do topo lá do vaso, minha altura não é 60. Se tem que ficar 10 centímetros da minha altura total, minha altura passou a ser 50 centímetros. Quando eu faço essa multiplicação, galera, vamos fazer a continha aqui. Nós temos 40 que multiplica 35, que multiplica 50. Nós vamos encontrar 70 mil. O que representa 70 mil centímetros cúbicos? Vamos anotar essa informação. Gente, tudo que ele traz de informação, anote, escreva para você saber o que ele está querendo dizer com aquilo. Então, nós temos lá, ó, 70 mil centímetros cúbicos representam um volume. Que volume é esse? Ele falou para você no texto. Isso aqui é o volume de água mais quem? A água mais as pedrinhas. Bacana? Bom, tendo essas informações, gente, até o momento, o que ele pede para a gente? Ó, sabendo disso, ele pede para você. Vamos voltar aqui no texto. A pessoa aceitou sugestões, né, indicadas pelo gerente. Nas condições apresentadas, o que ele quer? A quantidade de pedrinhas compradas. Então, se eu quero saber o número de pedrinhas compradas, primeira coisa, eu tenho que conhecer o volume de pedrinhas. E na hora que eu pego estas duas informações, o que essas duas informações trazem para a gente? O volume só da água
e o volume da água mais as pedras. Eu pergunto, se eu quero o volume das pedrinhas, o que eu tenho que fazer para achar o volume das pedrinhas? Gente, não é só fazer uma diferença. Eu quero o volume de todas as pedrinhas. Eu quero os volumes das pedrinhas. Então, vamos lá, ó. Volume, pedrinhas. Esse volume vai ser dado por quem, galera? Não vai ser uma diferença. Vai ser uma diferença entre quem? Gente, vai ser uma diferença entre quem? Presta atenção, ó. Uma diferença entre o volume de água mais pedrinhas menos quem, galera? Menos o volume apenas de água. Porque quando eu fizer o volume de água mais pedrinhas e retirar o volume só da água, o que vai sobrar pra gente? Não é pedrinhas? Menos o volume apenas de quem? De água. Gente, isso está fácil de fazer. Por quê? Você tem um volume de água mais pedrinhas. Volume de água mais pedrinhas deu 70 mil. E vai ser 70 mil menos o volume apenas de água, você também conhece, que vale 42 mil. Então, isso aqui menos 42 mil. Pergunto, quanto que dá essa diferença, professor? Quanto que dá essa diferença? Se eu fizer lá 70 mil menos 42 mil, você vai encontrar 28 mil. Então, vai para você 28 mil unidade medida, vamos colocar que é sempre importante, né, galera? 28 mil, você tem lá centímetros. Nossa, você tem um volume só das pedrinhas. Mas eu pergunto para vocês, você quer o volume só das pedrinhas? Não, eu quero a quantidade de pedrinhas. Se eu quero essa quantidade de pedrinhas, o que eu tenho que fazer? Essa quantidade eu vou chamar de N, pode ser? O que o N representa? Número de pedrinhas. Esse N vai ser dado por uma divisão. Uma divisão entre quem, galera? Uma divisão entre quem? Vou escrever aqui, ó. Entre o volume de todas as pedrinhas, certo? Juntas. Dividido pelo volume, galera. Dividido pelo volume de uma pedrinha. Vou escrever aqui para você não ficar perdido. Volume, bota uma pedrinha. Por quê? Isso são informações que o texto te trouxe. Vamos lá, vamos ver quanto que isso aqui vai dar, galera? Vamos lá, o volume de todas as pedrinhas a gente tem. Vale 28 mil. Tem lá que 28 mil centímetros cúbicos, galera. 28 mil centímetros cúbicos representa o volume de todas as pedrinhas. Professor, onde que está o volume de uma pedrinha só? Vamos voltar aqui no texto? Lá no vaso, vai enfeitar com uma quantidade de pedrinhas artificiais brancas, uma certa quantidade de volume igual a 100. Cada uma. Volume 100 centímetros cúbicos é o volume de uma só, gente. Se é o volume de uma só, eu tenho que dividir essa coisa aqui por 100. Por 100 o que, professor? 100 centímetros cúbicos, que representa o volume de apenas uma. Pergunta, professor, se eu quero fazer essa divisão, é só eliminar 2 zeros de cima com 2 de baixo? É. Então, sei quantas pedrinhas que ele colocou lá? 280 pedrinhas. Show de bola? Aí eu pergunto para vocês, tem gabarito 280, galera? Tem. Gabarito, letra B. Primeira questão, Eduarda, foi? Tirei isso. Bacana. Gente, quer um tempinho para vocês copiarem? Ou já posso passar para mais uma e vocês copiam depois? Na hora que eu lançar o vídeo. Ou vocês querem tirar um print? Deixa eu ajeitar aqui para vocês tirar um print rapidão. Gente, tenta num print lá para ficar mais rápido para vocês.
Pode tocar o barco? Pode? Ora, outra questão pedida foi o exercício 9. Se der tempo, eu faço sim, o Jesus Alejandro. Faço sim, para ficar de boa. Questão 9 foi outra questão pedida. Gente. Bora lá. Eu já tenho uns exercícios resolvidos aqui da aula anterior, mas vamos lá. Galera, olha o que a questão 9 fala pra gente. A questão fala o seguinte para nós. Deixa eu só apagar isso aqui para não bagunçar aqui. Eu faço ele passo a passo com vocês. Bora, questão 9. É comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Olha, gente, na maquete, isso não é uma medida real. Lembra disso, é uma maquete. Projetada pela construtora em escala de 1:200, ou seja, na realidade, a medida vai ser 200 vezes maior. Certo? Existe um reservatório com capacidade de 45 centímetros cúbicos, só que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar um certo cuidado, porque você está falando de escala volumétrica. A escala entre comprimentos, gente, é imaginário sobre o real. Comprimento imaginário em relação ao comprimento real. Bacana. Escala entre áreas ao quadrado é a razão entre a área imaginária e a área real. Professor, escala volumétrica. Minha escala fica elevada ao cubo, porque eu tenho que fazer ficar equivalente, gente. Volume são 3 dimensões. Minha escala está aparecendo só com uma. Para ficar equivalente, eu tenho que elevar ao cubo. Então, gente, minha escala volumétrica é isso aqui, ó. Vai ser o volume imaginário em relação ao volume real. Bacana até aí? De boa? Bom, eu não vou nem continuar o texto agora. Eu vou calcular já essa escala volumétrica. Se eu quero essa escala volumétrica, galera, o que vai aparecer para mim? Presta atenção, o que vai aparecer para mim? Pergunto para vocês primeiro. Quem é a minha escala? Quem é o Ezinho? Esse Ezinho aqui, ó. Esse Ezinho para nós, quem que vai ser ele? A escala que ele forneceu. Ele falou que essa escala vale quanto, professor? Ele disse para você que essa escala, ele disse que ela vale 1/200. Então, onde tiver o Ezinho, galera, eu vou trocar ele pelo seu valor. Quem é o seu valor? 1/200. Primeira parte. Bom, ele forneceu para você o volume, gente, na maquete. Volume na maquete é real ou imaginário? Maquete é imaginário, certo? Se é imaginário, eu vou trocar pelo seu valor. Ele falou que vale 45. Galera, quem que eu acho que não é o volume chamado de real? Bom, para mim achar esse volume sendo chamado de real, gente, o primeiro passo, o que eu devo fazer? Eu devo fazer primeiro, calcular essa potência. Gente, vamos fazer o cálculo dela aqui rapidão. Turma, bem simplesinho. Tem que calcular o numerador e o denominador. Eu pergunto para vocês, quanto que é 1 elevado ao cubo? Não é 1 vezes 1 vezes 1? Continua dando 1. Quanto que é 200 elevado ao cubo? Não é 200 vezes 200 vezes 200? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E você vai ter 6 zeros. Então, você tem 1/8 milhões. Bacana? Isso está sendo o volume real, o 45 sobre o volume real. Pergunto, se eu quero esse volume real, eu não tenho que multiplicar cruzado? Se eu tenho que multiplicar cruzado, gente, volume real vezes 1 continua sendo o volume real. E isso vai ser igual 8 milhões vezes 45. Eu vou repetir os zeros, vou fazer 8 vezes 45. 8 vezes 45, gente, é 360. Mais o total de zeros que eu tinha antes, que eram 6. 2, 3, 4, 6. Esse é o meu volume real.
Só que esse volume real está sendo dado, gente, em qual unidade de medida? Não é em centímetros cúbicos, porque é volume? Tá lá, ó. Unidade de medida, centímetros elevado ao cubo. É que bacana. Gente, eu tenho um volume real lá dessa maquete. Volume na realidade. Aí, de boa. Continuando. Quando todas as famílias estiverem no condomínio, a estimativa é que, por dia, vamos anotar aqui, ó, a cada um dia, gente, consome 30 mil litros de água. Isso em um dia. O que ele pede para a gente? Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Gente, não é só pegar o volume total e dividir pelo volume consumido em um dia? Bom, vamos lá fazer essa continha rapidão. Ele pediu para você o número de dias. Esse número de dias, N, ele vai ser dado por quem? Presta atenção. Ele vai ser dado pelo volume total. Vai ser dado por uma divisão. Que divisão é essa, galera? Vamos escrever. Isso é importante. Fica fácil você entender depois. Vai ser o volume total dividido, gente, por qual volume? Não é pelo volume que ele consome em um dia. Volume consumido em um dia. Pergunto para vocês, eu tenho esses dois caras? Tem. Quem é o volume total? O volume total não é esse número horroroso? Professor, tem um detalhe, está em litros. Vamos só corrigir aqui a unidade? Se fosse área, tinha que levar ao quadrado, viu, Eduardo? Razão entre áreas é a escala ao quadrado. Razão entre volumes é a escala ao cubo. Razão entre comprimentos é elevado ao expoente 1. Só que aí não tem necessidade de aparecer. Foi? Gente, eu tenho um problema. Meu volume total está dado em centímetros cúbicos. Meu volume consumido em um dia está dado em litros. Vamos jogar tudo isso para litros? Vamos só continuar aqui na frente, ó. Galera, transformando isso aqui tudo para litros. Gente, relações importantes. Anote aí no seu caderno. Presta atenção. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, se eu tenho, gente, se eu tenho 360 milhões de centímetros cúbicos, eu tenho esses mesmos 360 milhões de quê, galera? Deixa eu botar um igual aqui, né? Esses mesmos 360 milhões de ml. Bacana? A razão aqui é de 1 para 1. De boa? Gente, só que não acabou. Não acabou. Presta atenção. Eu quero em litro. 1 litro não são 1000 ml, galera? Gente, 1 litro não representa 1000 ml? Se 1 litro representa 1000 ml, para me transformar de ml para litro, não é só dividir por 1000? Para ir de litro para ml é vezes 1000. Para voltar, a gente divide. Se eu dividir por 1000, 360 milhões, gente, você vai perder 3 zeros disso aqui. Se eu vou perder apenas 3 zeros, vamos jogar os 3 zeros fora. Lá, jogado fora. Então, apareceu isso aqui em qual unidade agora? Em litros. Bacana? Bom, se está tudo em litros, galera, agora ficou lindo. Então, nós vamos ter lá, o volume total. Nós vamos ter 360 mil litros dividido por 30 mil litros. Professor, tem que jogar esses zeros fora? Pode. Você pode jogar 4 zeros de cima e 4 zeros de baixo. Todos os zeros vão embora, não vão? Sobrou 36 dividido por 3. Isso dá 12. Só que o N não representa o número de dias. Então, vai ser fundamental isso aqui para abastecer quantos dias? 12 dias. Eu pergunto, tem gabarito 12 lá para você? Gente, gabarito 12, gabarito, letra C. Foi? Questão de boa? Dá um feedback aí para mim, gente. Como conseguiu essa o quê? Juliana, especifica. Essa primeira fórmula é a fórmula de escala, Juliana. O que é escala?
Vocês aprenderam que é a medida no mapa em relação à medida real. Ou medida imaginária dividido pela medida real. Só que, Juliana, presta atenção. Júlia, quer dizer, presta atenção. Minha escala agora é uma escala volumétrica. O volume não tem 3 dimensões, vou estar dividindo razões entre volumes, 3 dimensões. Como que minha escala vai ficar equivalente? Para ficar equivalente com 3 dimensões, eu tenho que levar o cubo. Beleza, Ju? Júlia, de boa? Bom, gente, outra questão que pediram foi a 12. Vamos na 12 aqui, porque eu já tenho ela resolvida aqui. E a gente já explica, pode ser? Pode? Bacana? Vamos na 12. Rapidão. Ó, o que ele fala para você? Ó, um prisma retangular reto. O que é um prisma retangular reto, gente? É uma caixa de sapato. É um paralelepípedo. E de paralelepípedo, eu comentei 3 coisas importantes com vocês. É um prisma especial. Ensinei vocês a calcular diagonal, ensinei vocês a calcular volume e área total. Essas 3 coisas importantes. Está lá no seu caderninho. O que ele fala desse prisma? 3 arestas formam uma progressão geométrica de razão 2. O que é a progressão geométrica, gente? A cada termo que se passa, como a razão vale 2, eu vou estar multiplicando por 2. Então, se minhas dimensões do prisma são A, B e C, gente, são A, B e C, se eu chamar a dimensão A de X, quem que vai ser a próxima dimensão? Não está em PG? Eu vou pegar esse X e vou fazer vezes 2. Quando eu fizer X vezes 2, vou achar minha dimensão B valendo 2X. Professor, para mim achar minha terceira dimensão, eu vou pegar o termo anterior, que é o 2x, e vou multiplicar novamente por 2. Vai dar quanto? 4x. Então, o que nós temos? Que as 3 dimensões A, B e C em PG, elas vão ser dadas por x, 2x e 4x. A cada termo que se passou. Quando eu pego lá, gente, ó. Quando eu pego lá, x, 2x e 4x. A cada termo que se passa aqui, ó, eu estou fazendo vezes 2. E se eu faço vezes 2, isso aqui para nós é uma progressão geométrica. Progressão geométrica, a gente multiplica cada termo que se passa. Progressão aritmética, a gente soma. Então, nós temos aqui uma PG, galera. Ó. Bacana? Nós temos uma PG lá. Show de bola. O que ele deu para você? Ele falou que a área total desse prisma é 28. Eu pergunto, como a gente calcula a chamada área total, galera? A área total de um prisma para nós, ela é dada por 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Isso eu passei no seu caderno. O que ele forneceu para você? Ele forneceu a área total que vale 28. No lugar do AT, que é a área total, substituir. As dimensões AB, BC e AC, eu conheço todas elas. A vale x, a B vale 2x. Então vai aparecer x vezes 2x. A B vale 2x e a C vale 4x. Então vai aparecer 2x vezes 4x. Quando eu substituir. Gente, a dimensão A vale x, a dimensão C vale 4x. O que eu fiz? Eu só substituí nessa segunda parte. Se eu só substituir, galera, presta atenção. Sobrou o x para você encontrar. Se sobrou o x para você encontrar, gente, vamos lá, vamos facilitar a nossa vida. Gente, vamos lá. Esse 2 está multiplicando toda aquela expressão, ele está multiplicando, eu vou trazer ele dividindo. Então vai aparecer 28 dividido por 2. E lá dentro dos parênteses eu vou resolver essas multiplicações. X vezes 2x vai dar 2x quadrado. 2x vezes 4x vai dar 8x quadrado. E x vezes 4x vai aparecer 4x quadrado. Bacana até aí? 28 por 2 apareceu 14. E essa soma de 8x quadrado mais 2x quadrado dá 10x quadrado. Mais 4, 14x quadrado. 14 está multiplicando, trouxe ele dividindo. Então a gente encontrou que x ao quadrado vale 1. Se eu tirar a raiz, gente, vai aparecer mais ou menos 1. Professor, por que você não considerou a resposta negativa? Por um motivo, eu estou falando de um comprimento, é uma dimensão do meu paralelepípedo. E todo comprimento é sempre uma medida positiva. Então, quem vai ser o meu x? O número 1. Tá certo? Bacana. Achei o x valendo 1. O que ele pediu para nós? Calcule a diagonal do referido prisma. Como que eu calculo a diagonal de um prisma, galera? A diagonal de um prisma para nós, que é o chamado paralelepípedo, gente, essa diagonal, ela é dada por quem? Essa diagonal é dada pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Lembrando, quem é A, B e C?
A, B e C representam comprimento, largura e altura do meu prisma. Como eu achei o meu valor do X, galera, o que eu fiz aqui nessa parte verdinha aqui que eu estou circulando? Eu substituí o X. X não vale 1? Então o A vale 1. X não vale 1? 2 vezes 1 dá 2. Então B vale 2. Gente, o C não é 4x? E o X não vale 1? 4 vezes 1 dá 4. Então quem é A, B e C? 1, 2 e 4. O que eu fiz na fórmula lá embaixo? Substituir. Dimensão A vale 1, está ao quadrado. Dimensão B vale 2, também está ao quadrado. Dimensão C vale 4, também está ao quadrado. Calculando, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. 4 ao quadrado, gente, é 4 vezes 4, que dá 16. Quando eu somar 1 mais 4 mais 16, vai aparecer 21. Como a raiz de 21 não dá para simplificar, quem é a medida da minha diagonal? Raiz de 21. Gabarito, letra C. De boa? De boinha? Dá um ok para mim, gente. Tranquilo? Quer um tempinho para vocês anotar? Quer um tempinho para vocês tirar um print aí, gente? Tira um print aí rapidão, galera. Deu certo? Meninos, meninas, eu tenho 3 minutos. Vai dar tempo de eu começar a explicar uma questão. Não vai dar tempo de eu fazer ela inteira. E aí? Vocês querem alguma sugestão? Questão 4 e questão 10 ficou faltando. Deixa eu ver aqui. Qual que dá para fazer mais de boa? A questão 10, parte dela vai de boa. Não vou falar que ela é toda. Mas eu quero fazer essa questão 10 com vocês. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar da gente fazer ela na próxima aula de semana que vem. A gente desenvolve ela numa boa. Deixa eu dar uma olhada na questão 4. Dá para a gente rabiscar ela rapidão. Questão 4, ô Jesus. Eu fiz ela na aula passada, se eu não me engano. Agora eu não lembro se foi na turma sua ou na primeira turma que eu dei aula hoje. Mas na aula que vem eu faço ela com vocês. Combinado? Porque ela também vai ser um pouquinho grande. A gente vai perder ela metade do tempo. Pode ser? Pode ser? Então, gente, aula que vem me cobra, viu? Me cobra de eu começar por essas duas. O exercício 4 e o exercício 10. Fechou? Fechou? Deixa eu voltar aqui para a tela para vocês acompanharem. Aqui, ó. Gente, só um feedback de vocês. A aula desse jeito ficou mais bacaninha, sublinhadinho? Ficou melhor? Dá um feedback para mim aí, para eu poder ver se eu consigo melhorar um pouquinho mais essa aula para vocês. Ficou bacana? Ficou bom? Gostaram? Então, galerinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Semana que vem, eu ainda vou tirar umas dúvidas dessa lista, certo? Vou fazer mais uma aula de dúvidas dessa lista. Semana que vem. Só que ainda hoje, eu vou lançar uma terceira lista e a lista final sobre prismas. Combinado? Combinado? Fechou então? Gente, foi bacana demais. A aula foi show de bola. Um abraço aí para todos vocês. Beijo a todos, viu? Até a próxima, galera. Vou finalizar aqui.